Em toda a história, a humanidade lutou para entender as engrenagens fundamentais do mundo material. Nós nos empenhamos em descobrir as regras e padrões que determinam a qualidade dos objetos que nos cercam e sua complexa relação com nós mesmos e com os outros. Durante milhares de anos, sociedades em todo o mundo descobriram que uma disciplina, acima de todas as demais, fornecia um certo conhecimento sobre as realidades subjacentes do mundo físico. Essa disciplina é a matemática. Meu nome é Marcos du Sautoy e eu sou um matemático. Eu me vejo como um pesquisador de padrões, caçando as estruturas ocultas por trás do aparente caos e da complexidade do mundo à nossa volta. Em minha busca por padrões e ordem, eu me inspirei no trabalho dos grandes matemáticos que vieram antes de mim. Pessoas que pertenceram a diversas culturas cujas inovações criaram a linguagem na qual o universo está escrito. Eu quero levá-lo em uma jornada através do tempo e do espaço para mostrar-lhe o desenvolvimento da matemática desde a sua origem até assuntos sofisticados que hoje conhecemos. Usando imagens geradas por computador, exploraremos as incríveis descobertas que permitiram que as antigas civilizações compreendessem o mundo matematicamente. Esta é a história da matemática. O nosso mundo é feito de padrões e sequências. Eles estão à nossa volta. O dia torna-se noite, animais viajam pela Terra em formações sempre mutáveis. As paisagens estão em constante mudança. Uma das razões para o nascimento da matemática é que precisávamos encontrar uma forma de entender esses padrões naturais. Os conceitos mais básicos da matemática, espaço e quantidade, estão enraizados em nossos cérebros. Mesmo os animais têm consciência de distância e número, sabendo avaliar quando o seu bando está em desvantagem numérica, se devem lutar ou fugir, calculando se a presa está ao seu alcance. Entender a matemática é a diferença entre a vida e a morte. Mas foi o homem que pegou esses conceitos básicos e começou a construir a partir destes fundamentos. Em determinado ponto, os humanos começaram a ver padrões e fazer conexões, a contar e a ordenar o mundo à sua volta. E com isso começou a emergir um universo matemático totalmente novo. Este é o Rio Nilo. Ele tem sido a fonte de vida do Egito há milênios. Estou aqui porque foi onde surgiram os primeiros sinais da matemática, como a conhecemos hoje. As pessoas abandonaram a vida nômade e se estabeleceram aqui por volta de 6.000 anos antes de Cristo. As condições eram perfeitas para a agricultura. O evento anual mais importante para a agricultura egípcia era a inundação do Nilo. Ela era usada como uma marca para dar início a cada novo ano. Os egípcios registravam o que acontecia durante certos períodos. Então, para estabelecer um calendário, por exemplo, precisavam contar quantos dias se passaram entre as fases da Lua ou quantos dias passaram entre duas inundações do Nilo. Registrar os padrões das estações do ano era essencial, não só para cuidar da terra, mas também para a religião. Os antigos egípcios que moravam às margens do Nilo acreditavam que era o deus do rio, Hapi, quem inundava o Nilo todos os anos, e em troca da água essencial à vida, os cidadãos ofereciam uma parte da colheita como um agradecimento. À medida que os assentamentos aumentaram, tornou-se necessário encontrar novas formas de administrá-los. Era preciso calcular as áreas de terra, prever a produção de grãos, declarar e cobrar impostos. Enfim, as pessoas precisavam contar e medir. Os egípcios usavam o corpo para medir o mundo e foi assim que as unidades de medida evoluíram. Um palmo correspondia à largura de uma mão. Um cúbito correspondia à largura do cotovelo até a ponta dos dedos.
Os cúbitos de terra, faixas de terra que mediam 1 cúbito por 100, eram usados pelos agrimensores dos faraós para calcular áreas. Há uma ligação muito forte entre a burocracia e o desenvolvimento da matemática no Egito Antigo, e conseguimos ver essa ligação desde os primórdios da invenção do sistema numérico, passando por toda a história do Egito. Do Reino Antigo, a única evidência que temos são os sistemas meteorológicos, que são medidas para a extensão de áreas e comprimento. Isso indica uma necessidade burocrática de desenvolver tais coisas. Era vital conhecer a área de um agricultor para que o imposto pudesse ser cobrado de acordo, ou caso o Nilo inundasse parte da sua terra, o agricultor poderia pedir um abatimento. Isso significava que os agrimensores dos faraós calculavam constantemente a área de partes irregulares de terra. E foi a necessidade de resolver esses problemas práticos que fez deles os primeiros inovadores matemáticos. Os egípcios precisavam de uma forma de registrar os resultados de seus cálculos. Entre os hieróglifos que cobrem os souvenirs que os turistas compram por toda a cidade do Cairo, eu saí à procura de alguns que mostrassem os primeiros números da história. Foi difícil encontrá-los, mas eu acabei conseguindo. Os egípcios usavam um sistema decimal motivado pelos 10 dedos das nossas mãos. O sinal 1 era um traço, o do 10 um osso curvado, para o 100 uma corda enrolada e o 1000 uma flor de lótus. Quanto custa essa camiseta? 25 libras. 25? Sim. Então serão 2 ossos curvados e 5 traços. Sim. Então você não vai me cobrar nada disto? Sim. 1 milhão. 1 milhão? Meu Deus! Isto é 1 milhão. 1 milhão é muito alto. Os hieróglifos eram lindos, mas o sistema numérico egípcio tinha uma falha fundamental. Eles não tinham o conceito do valor posicional. Então, um traço só podia representar uma unidade, não 100 ou 1000. Embora possamos escrever 1 milhão só com um símbolo em vez do 7 que usamos, se quisermos escrever 1 milhão menos 1, então o pobre escriba egípcio teria que escrever 9 traços, 9 ossos curvados, 9 cordas enroladas e assim por diante, num total de 54 símbolos. Apesar do inconveniente deste sistema numérico, os egípcios eram brilhantes em solucionar problemas. Nós sabemos disso graças aos poucos registros que restaram. Os escribas egípcios usavam folhas de papiro para registrar suas descobertas matemáticas. Este material delicado se decompõe com o passar do tempo e muitos segredos pereceram. Mas um documento revelador conseguiu sobreviver. O papiro matemático de Hind é o documento mais importante que temos hoje sobre a matemática egípcia. Nós temos uma boa perspectiva do tipo de problemas com os quais os egípcios lidavam com a sua matemática. E também temos uma demonstração explícita de como eram feitas as multiplicações e as divisões. O papiro mostra como multiplicar 2 números grandes juntos. Mas para ilustrar o método, vamos pegar 2 números menores. Vamos fazer 3 vezes 6. O escriba pegava o primeiro número, o 3, e o colocava em uma coluna. Na segunda coluna, ele colocava o número 1. Depois, ele dobrava os números em cada coluna. Então, o 3 passava a ser 6 e o 6 passava a ser 12. Aí, na segunda coluna, o 1 passava a ser 2 e o 2 virava 4. Agora vem a parte inteligente. O escriba queria multiplicar 3 por 6. Então ele pegava os produtos de 2 da segunda coluna, que resultavam o total de 6, que é 2 mais 4, e retornava à primeira coluna, juntando as linhas correspondentes ao 2 e ao 4, ficando com 6 e 12. E juntando tudo, ele obtinha a resposta, que é 18. Mas para mim, o mais impressionante neste método é que o escriba definia essa segunda coluna em números binários. O 6 é um grupo de 4, um grupo de 2 e nenhuma unidade, o que dá 1, 1 e 0.
Os egípcios entenderam o poder dos números binários mais de 3.000 anos antes de o matemático e filósofo Leibniz revelar o seu potencial. Hoje, todo o mundo tecnológico depende dos mesmos princípios usados no Antigo Egito. O papiro de Hind foi escrito por um escriba chamado Hermes, por volta de 1650 a.C., e os problemas descritos procuravam encontrar soluções para situações cotidianas. Vários dos problemas mencionavam pão e cerveja, o que não surpreende, porque os trabalhadores egípcios eram pagos em comida e bebida. Um dos problemas consiste em dividir 9 pães igualmente entre 10 pessoas, sem que saia briga. Eu tenho aqui 9 fatias de pães. Vou pegar 5 delas e cortar ao meio. Claro, 9 pessoas poderiam cortar 1/10 de seu pão e dar as migalhas para a 10ª pessoa. Mas os egípcios desenvolveram uma solução muito mais elegante. Eu vou pegar os 4 pães que restaram e dividir cada um em 3 partes. Agora, eu pego 2 pedaços que foram divididos em 3 e corto em 5 partes. Então, cada pedaço será 1/15. Então, cada pessoa receberá uma metade. E 1/3 e 1/15. E é através desses problemas aparentemente práticos que começamos a ver uma matemática mais abstrata em desenvolvimento. De repente, novos números apareceram em cena, as frações, e não demorou muito para os egípcios explorarem a matemática desses números. As frações têm claramente uma importância prática para quem precisa dividir quantidades negociadas nos mercados. Para registrar essas transações, os egípcios desenvolveram um tipo de anotação que registrava esses novos números. Uma das primeiras representações dessas frações veio num hieróglifo que tinha um grande valor místico. Ele se chama Olho de Horus. Horus era um deus do antigo reino representado como metade homem, metade falcão. Segundo a lenda, o pai de Horus foi morto por seu outro filho, Set. Horus estava determinado a vingar o assassinato. Durante uma batalha violenta, Set arrancou um olho de Horus e o despedaçou e o espalhou pelo Egito. Mas os deuses gostavam de Horus. Eles juntaram os pedaços e reconstituíram o olho. Cada parte do olho representa uma fração diferente e cada uma delas é a metade da fração anterior. Embora o olho original representasse uma unidade inteira, falta 1/64 no olho reconstituído. Embora os egípcios tenham parado na fração 1/64, está implícito neste símbolo a possibilidade de adicionar mais frações. Dividindo por 2 a cada vez, a soma vai chegando cada vez mais perto de 1, mas sem conseguir alcançá-lo. Esta é a primeira pista de algo chamado séries geométricas e que aparece diversas vezes no papiro de Hind. Mas o conceito de séries infinitas permaneceria escondido até que fosse descoberto pelos matemáticos da Ásia séculos depois. Ao terem desenvolvido um sistema numérico incluindo essas novas frações, estava na hora de os egípcios aplicarem o seu conhecimento para entender as formas que eles viam no dia a dia. Essas formas raramente eram quadrados ou retângulos regulares, e no papiro de Hind encontramos a área de uma forma mais orgânica, o círculo. O mais impressionante no cálculo da área de um círculo é a sua exatidão. A questão que ainda permanece em aberto é como eles chegaram a esse método, porque os textos que temos não mostram os métodos ou como eles foram encontrados. Esse cálculo é particularmente notável, porque dependia de observar como o formato de um círculo poderia ser comparado a formas que os egípcios já compreendiam. O papiro de Hind declara que um campo circular com um diâmetro de 9 unidades tem uma área aproximada a um quadrado com lados de 8. Mas como essa relação foi descoberta? A minha teoria predileta vê a resposta no antigo jogo de Mancala. Tabuleiros de Mancala foram encontrados esculpidos em telhados de templos. Cada jogador começava com um número igual de pedras e o objetivo do jogo era movê-las através do tabuleiro, capturando as peças do adversário no caminho. Enquanto os jogadores esperavam a próxima jogada, talvez um deles tenha percebido que as pedras preenchiam os buracos circulares de forma elegante.
Ele pode ter experimentado fazer círculos maiores. Talvez ele tenha notado que 64 pedras, 8 ao quadrado, poderiam ser usadas para fazer um círculo com um diâmetro de 9 pedras. Ao reagrupar as pedras, o círculo poderia se aproximar de um quadrado. E como a área de um círculo é π vezes o seu raio ao quadrado, o cálculo egípcio nos dá o primeiro valor exato de π. A área do círculo é igual a 64. Se dividirmos pelo raio ao quadrado, neste caso, 4,5 ao quadrado, você consegue o valor de π. Então, 64 dividido por 4,5 ao quadrado é igual a 3,16, apenas 2 centésimos abaixo do seu valor verdadeiro. Mas o que é realmente brilhante é que os egípcios usaram essas formas pequenas para compreender a forma maior. Existe um símbolo imponente e majestoso da matemática egípcia que ainda não conseguimos desvendar: a pirâmide. Eu já tinha visto tantas fotos que nunca pensei que ficaria impressionado. Ao vê-las ao vivo, você entende por que são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas são simplesmente de tirar o fôlego. E devem ter sido ainda mais impressionantes em sua época, quando as faces eram tão lisas como o vidro, refletindo o sol do deserto. Para mim, parece que poderia haver pirâmides de espelho escondidas na areia do deserto que iriam completar essas formas e fazer octaedros perfeitamente simétricos. Às vezes, no calor reluzente do deserto, quase conseguimos ver essas formas. É a sugestão de simetria escondida nessas formas que as torna tão impressionantes para um matemático. Falta pouco para as pirâmides criarem essas formas perfeitas, mas alguns já sugeriram que outro conceito matemático importante pode estar escondido nas proporções da Grande Pirâmide: a razão áurea. 2 comprimentos apresentam a razão áurea se a relação entre o mais comprido com o mais curto for igual à soma dos dois com o lado mais comprido. Tal razão foi associada às proporções perfeitas de muitas descobertas do mundo natural, assim como no trabalho de artistas, arquitetos e designers através da história. Se os arquitetos das pirâmides tinham consciência dessa ideia matemática importante, ou se chegaram a ela instintivamente por causa de suas propriedades estéticas, jamais saberemos. Para mim, a coisa mais impressionante nas pirâmides foi o brilhantismo matemático exigido na sua construção. Inclusive, a primeira ideia de um dos grandes teoremas do mundo antigo, o Teorema de Pitágoras. Para obter ângulos perfeitos em suas construções e pirâmides, os egípcios usavam uma corda com nós. A certa altura, os egípcios perceberam que se pegassem um triângulo com os lados marcados com 3 nós, 4 nós e 5 nós, eles conseguiam um ângulo reto perfeito. Isso porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, temos um perfeito triângulo de Pitágoras. Na verdade, qualquer triângulo cujos lados tenham essa relação me dará um ângulo de 90 graus. Eu tenho certeza de que os egípcios não chegaram a essa conclusão com os triângulos de 3, 4 e 5 nós. Nós não esperaríamos encontrar uma prova, porque não é esse o estilo da matemática egípcia. Todos os problemas eram resolvidos com números concretos. E se houvesse uma verificação ao final, ela usaria como resultado esses números concretos. Não há prova geral dentro dos textos matemáticos egípcios. 2000 anos se passaram para que os gregos e Pitágoras provassem que todo triângulo retângulo divide determinadas propriedades. Essa não foi a única teoria matemática que os egípcios anteciparam. Em um documento com 4.000 anos chamado Papiro de Moscou, encontramos uma fórmula para o volume de uma pirâmide com o topo cortado, o que mostra a primeira sugestão de uma operação de cálculo. Para uma cultura como a egípcia, famosa por suas pirâmides, você esperaria encontrar problemas como esse regularmente em seus textos matemáticos. O cálculo do volume de uma pirâmide cortada é um dos aspectos mais avançados de acordo com os padrões modernos da matemática que encontramos no Antigo Egito.
Os arquitetos e engenheiros certamente gostariam de tal fórmula para calcular a quantidade de material necessária para construir as pirâmides, mas a prova da sofisticação da matemática egípcia é o fato de eles terem inventado um método tão belo. Para entender como eles chegaram a tal fórmula, comece com uma pirâmide cujo ponto mais alto fique diretamente acima de um dos cantos. 3 pirâmides juntas, assim, podem formar uma caixa retangular, de forma que o volume dessa pirâmide alterada seja 1/3 do volume da caixa, ou seja, a altura vezes o comprimento vezes a largura, dividido por 3. Agora vem o argumento que mostra os primeiros sinais de cálculos milhares de anos antes que Gottfried Leibniz e Isaac Newton criassem uma teoria. Imagine cortar a pirâmide em fatias. Você então poderia deslizar as camadas para formar a pirâmide mais simétrica em Gizé. No entanto, o volume da pirâmide não mudou apesar da reorganização das camadas. Então a mesma fórmula funciona. Os egípcios foram grandes inovadores e sua habilidade para criar uma nova matemática é impressionante. Para mim, eles revelaram o poder da geometria e dos números e deram os primeiros passos em direção a algumas das mais excitantes descobertas matemáticas que viriam a seguir. Mas houve outra civilização cuja matemática rivalizaria com a do Egito, e nós sabemos muito mais sobre as suas conquistas. Esta é a cidade de Damasco. Ela tem mais de 5.000 anos e ainda hoje continua vibrante e movimentada. Ela era o ponto mais importante das rotas mercantis que ligavam a antiga Mesopotâmia ao Egito. Os babilônios dominaram a maior parte do Iraque, Irã e Síria a partir do ano 1800 a.C. Para expandir e governar o império, eles se tornaram mestres em administrar e manipular números. Nós temos códigos legais que nos mostram como a sociedade era organizada. E o que mais sabemos veio dos escribas e dos funcionários letrados que mantinham os registros para as famílias ricas, para os templos e palácios. As escolas de escribas existiam desde 2.500 anos antes de Cristo. Os aspirantes a escribas eram enviados para lá ainda crianças e aprendiam a ler, escrever e a trabalhar com números. Os registros dos escribas eram mantidos em tábuas de argila, o que permitiu que os babilônios administrassem e desenvolvessem o império. Mas muitas tábuas que temos hoje não são documentos oficiais, mas exercícios para as crianças. Foram essas improváveis relíquias que nos deram uma vaga ideia sobre como os babilônios abordavam a matemática. Um texto geométrico do século XVIII a.C. mostra que é possível ver que há muitas ilustrações nele, e embaixo delas há um outro texto que mostra um problema relacionado. Então, por exemplo, aqui diz: eu desenhei um quadrado com 6 unidades de comprimento e dentro dele desenhei 4 círculos. Qual a área deles? Essa pequena tábua aqui foi escrita pelo menos 1000 anos depois do que esta, mas tem uma relação interessante com ela. Ela também tem 4 círculos dentro de um quadrado, mas não é um texto, é um exercício escolar. Então, o escriba adulto que ensinava a criança recebeu isso aqui como uma lição de casa, ou algo assim. Como os egípcios, os babilônios pareciam interessados em solucionar problemas práticos relacionados a medir e pesar. As soluções dos babilônios para esses problemas foram escritas como receitas matemáticas. O escriba simplesmente seguia uma série de regras para ter o resultado. Eis um exemplo dos problemas que eles solucionavam. Eu tenho um feixe de paus de canela aqui, mas não vou pesá-los. Em vez disso, vou pegar 4 vezes o seu peso e colocar na balança. Agora vou adicionar 20 gin. O gin era uma antiga medida de peso usada pelos babilônios. Vou pegar metade do que eu tenho aqui e adicionar uma quantidade igual, ou seja, 2 feixes e 10 gin. Tudo que está destilado é igual a uma mana. Uma mana era 60 gin. E aqui temos uma das primeiras equações matemáticas da história. Tudo destilado equivale a 1 mana. Mas quanto pesa o feixe de paus de canela? Sem nenhuma linguagem algébrica, eles sabiam manipular quantidades para provar que o feixe de paus de canela
pesa 5 Gin. Na minha opinião, são problemas assim que fazem a má fama da matemática. Você pode culpar os antigos babilônios pelos problemas tortuosos que enfrentou na escola, mas os antigos escribas babilônios eram mestres nesse tipo de problema. Curiosamente, eles não usavam múltiplos de 10 como os egípcios, mas múltiplos de 60. Os babilônios inventaram seu sistema numérico como os egípcios, usando os dedos. Só que em vez de contarem os 10 dedos das mãos, os babilônios encontraram uma forma mais curiosa de contar partes do corpo. Eles usavam os 12 nós de uma mão e os 5 dedos da outra para poder contar 12 vezes 5, ou seja, 60 números diferentes. Por exemplo, este número seria 2 vezes 12, o que dá 24, e depois 1, 2, 3, 4, 5, para dar 29. Mas o número 60 tinha outra propriedade poderosa. Ele podia ser perfeitamente dividido em formas infinitas. Aqui temos 60 grãos. Eu posso dispô-los em 2 fileiras de 30, 3 fileiras de 20, 4 fileiras de 15, 5 fileiras de 12 ou 6 fileiras de 10. A divisibilidade dos 60 é a base perfeita para fazer aritmética. O sistema com base no 60 foi tão bem sucedido que nós usamos elementos dele até hoje. Toda vez que dizemos as horas, reconhecemos unidades de 60. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora. Mas o aspecto mais importante do sistema numérico babilônico era que ele reconhecia o valor posicional. Assim como o nosso sistema decimal conta quantas dezenas, centenas e milhares você está registrando, a posição de cada número babilônico registra o produto de 60 que se conta. Em vez de inventar símbolos novos para números cada vez maiores, eles escreviam 1, 1, 1. Então, este número seria 3.661. O catalisador para a tal descoberta foi o desejo dos babilônicos de mapear o movimento do céu noturno. O calendário babilônico era baseado nos ciclos da lua. Então, eles precisavam registrar números astronomicamente enormes. Mês após mês, ano após ano, os ciclos eram registrados. Desde cerca de 800 anos antes de Cristo, há listas completas de eclipses lunares. O sistema de medição babilônico era bem sofisticado na época. Eles tinham um sistema de medição angular de 360 graus, num círculo completo, e cada grau era dividido em 60 minutos. E 1 minuto era, então, dividido em 60 segundos. Eles tinham um sistema regular de medição e ele estava em perfeita harmonia com seu sistema numérico. Então, era adequado não só para a observação, mas também para o cálculo. Mas para calcular e lidar com números tão altos, os babilônios tiveram que inventar um novo símbolo. E, ao fazer, eles prepararam o terreno para uma das maiores revoluções na história da matemática, o zero. Antes, os babilônios simplesmente deixavam um espaço em branco para marcar um espaço vazio no meio de um número. Por isso, eles precisavam de uma forma de representar o nada no meio de um número. Então, eles usaram um sinal que era como uma pausa, uma pontuação que significava o zero no meio de um número. Foi a primeira vez que o zero apareceu no universo matemático, mas somente 1000 anos depois, esse espaço em branco se tornou um número. Depois de criar um sistema numérico tão sofisticado, eles o utilizaram para conquistar a terra árida e inóspita que cobria a Mesopotâmia. Os engenheiros e agrimensores da Babilônia descobriram formas engenhosas de encontrar água e canalizar até as plantações. Novamente, eles usaram a matemática para encontrar as soluções. O Vale de Orontes, na Síria, ainda é uma região agrícola e os antigos métodos de irrigação são explorados hoje exatamente como há milhares de anos. Muitos dos problemas da matemática babilônica se dedicam a medir terras. E foi aqui que vimos, pela primeira vez,
o uso de equações quadráticas, um dos maiores legados da matemática babilônica. Uma equação quadrática é quando a incógnita que você quer identificar é multiplicada por si própria. Nós a chamamos de quadrática porque ela dá a área de um quadrado. E é no contexto de calcular a área de um terreno que essas equações quadráticas surgem naturalmente. Veja um problema típico. Se um campo tem uma área de 55 unidades e um dos lados é 6 unidades mais longo que o outro, quanto mede o lado mais curto? A solução babilônica foi reconfigurar o campo como um quadrado. Corte 3 unidades da ponta e coloque ao lado. Agora, falta um pedaço de 3 por 3. Então, vamos adicionar. A área do campo aumentou em 9 unidades. Isso deixa a nova área com 64. Então, cada lado do quadrado tem 8 unidades. O calculista sabe que adicionou 3 unidades para este lado. Portanto, o comprimento original é 5 unidades. Pode não parecer, mas essa foi uma das primeiras equações quadráticas da história. Na matemática moderna, eu usaria a linguagem simbólica da álgebra para solucionar esse problema. O incrível sobre os babilônios é que eles usavam esses jogos geométricos para encontrar valores sem nenhum recurso de símbolos ou fórmulas. Os babilônios gostavam de solucionar problemas por prazer. Eles eram apaixonados pela matemática. O fascínio dos babilônios por um número encontrou espaço no lazer. Eles eram ávidos por jogos. Há mais de 5.000 anos, os babilônios e seus descendentes já jogavam uma versão do gamão. Os babilônios gostavam de jogos de tabuleiro, de jogos sofisticados encontrados em túmulos reais. Há jogos mais simples praticados nas escolas. Há tabuleiros entalhados nas entradas dos palácios que talvez os guardas jogassem para passar o tempo. E eles usavam dados para mover suas peças. As pessoas que jogavam usavam números em sua hora de lazer para tentar vencer o adversário, fazendo contas mentais com muita rapidez. Então, elas faziam cálculos na hora do lazer sem considerar um grande esforço matemático. Agora é a minha vez. Eu não jogava gamão há séculos, mas achei que minha matemática fosse boa o suficiente para me dar alguma vantagem. 6. E preciso mexer alguma peça. Mas não foi tão fácil quanto eu imaginei. Que diabos foi isso? Aqui temos 1 e aqui 2. Agora você está encrencado. Então não posso mexer nada. Posso? Não posso mexer essas peças para lugar nenhum. Aí está. 3 e 4, então... Como os antigos babilônios, os meus adversários são mestres em matemática tática. Sim, aperta aqui. Boa partida. Os babilônios são reconhecidos como uma das primeiras culturas a usar formas matemáticas simétricas para construir o dado. Mas há uma discussão mais calorosa sobre se eles também seriam os primeiros a descobrir o segredo de uma outra forma importante, o triângulo retângulo. Nós já vimos como os egípcios usavam o triângulo retângulo de 3, 4 e 5. Mas o que os babilônios sabiam sobre essa forma e outras parecidas era muito mais sofisticado. Esta é a tábua antiga mais famosa e controversa que temos. Ela é chamada de Plimpton 322. Muitos matemáticos acreditam que ela mostra que os babilônios poderiam ter conhecimento dos princípios do triângulo retângulo, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso séculos antes de os gregos a formularem. Esta é uma cópia da mais famosa tábua babilônica, que é a Plimpton 322. Estes números aqui refletem a largura ou a altura de um triângulo. Esta seria a hipotenusa, o outro lado seria aqui o quadrado desta coluna, mais o quadrado do número desta coluna, igual ao quadrado da hipotenusa. Eles estão dispostos em ordem, em ângulos decrescentes constantes, de forma bastante uniforme.
mostrando que alguém compreendia muito bem como esses números se relacionavam. Aqui havia 15 triângulos de Pitágoras perfeitos, cujos lados tinham comprimentos de números inteiros. É tentador pensar que os babilônios foram os primeiros a conceber o Teorema de Pitágoras, e é uma conclusão pela qual gerações de historiadores foram seduzidos. Mas pode haver uma explicação mais simples para os grupos de 3 números que completam o Teorema de Pitágoras. Não é uma explicação sistemática dos triplos pitagóricos, mas simplesmente um professor de matemática fazendo cálculos um tanto complexos para produzir números muito simples e demonstrar aos alunos problemas relacionados a triângulos retângulos. E, nesse sentido, reflete sobre os triplos pitagóricos só acidentalmente. As pistas mais valiosas sobre o que eles entenderam pode estar em um outro lugar. Esta pequena tábua de exercício escolar tem quase 4.000 anos e revela exatamente o que os babilônios sabiam sobre triângulos retângulos. Ela usa o princípio do Teorema de Pitágoras para encontrar o valor de um novo número excepcional. Se desenhada ao longo da hipotenusa, há uma aproximação muito boa da raiz quadrada de 2. E isso nos mostra que ela era conhecida e usada nas escolas. Isso é muito importante porque a raiz quadrada de 2 é o que hoje chamamos de número irracional. Ou seja, se o escrevermos em decimais ou em posições sexagesimais, ele nunca termina e os números continuam infinitamente depois da vírgula decimal. As implicações desse cálculo vão mais além. Primeiro, mostra que os babilônios sabiam alguma coisa sobre o Teorema de Pitágoras 1000 anos antes de Pitágoras. Segundo, o fato de eles saberem calcular esse número com precisão de 4 posições decimais demonstra uma grande habilidade aritmética, assim como uma paixão pelo detalhe matemático. A habilidade matemática dos babilônios era impressionante e durante quase 2000 anos ela liderou o progresso intelectual do mundo antigo. Mas quando o poder do império começou a decair, o vigor intelectual também foi junto. Por volta do ano 330 a.C., os gregos haviam estendido seu poder imperial até a antiga Mesopotâmia. Esta é Palmira, na Síria, uma antiga grande cidade construída pelos gregos. O conhecimento matemático necessário para construir estruturas com tamanha perfeição geométrica é impressionante. Assim como os babilônios, os gregos também eram apaixonados pela matemática. Os gregos eram colonizadores inteligentes. Eles tiravam o melhor da civilização que invadiam para estender o próprio poder e a influência. Eles também faziam contribuições. Na minha opinião, a maior inovação tem a ver com a mudança de mentalidade. O que eles iniciaram influenciou a humanidade durante séculos. Eles nos deram o poder da prova. Eles decidiram que precisavam ter um sistema de dedução para a sua matemática. E o sistema de dedução típico começava com certos axiomas que você supunha serem verdadeiros. É como se você aceitasse que certo teorema é verdadeiro, mas sem provar. Aí, usando métodos lógicos e passos muito cuidadosos, a partir desses axiomas, você prova teoremas e, a partir desses teoremas, você prova mais teoremas e assim vai crescendo, como uma bola de neve. A prova é o que dá força à matemática. É o poder da prova que faz com que as descobertas dos gregos sejam tão verdadeiras hoje quanto há 2000 anos. Eu precisava seguir a oeste, para o coração do antigo Império Grego, para aprender mais. Para mim, a matemática grega sempre foi heróica e romântica. Eu estou a caminho de Samos, a 1,5 km da costa da Turquia. Este lugar virou sinônimo de berço da matemática grega e sua lenda se deve a um homem.
Seu nome é Pitágoras. As lendas que cercam a vida e a obra dele contribuíram para torná-lo uma celebridade nos últimos 2000 anos. Ele é considerado, correta ou erroneamente, o responsável por começar a transformar a matemática de instrumento de contabilidade para a ciência analítica que conhecemos hoje. Pitágoras é uma figura controversa. Como ele não deixou registros matemáticos, muitos já questionaram se ele de fato solucionou alguns dos teoremas atribuídos a ele. Ele fundou uma escola em Samos no século VI a.C., mas seus ensinamentos foram considerados suspeitos e os pitagóricos uma seita bizarra. Há evidências sólidas de que havia escolas de pitagorismo e elas se pareciam mais com seitas do que com o que associamos a escolas filosóficas. Porque elas não apenas compartilhavam conhecimento, mas também um modo de vida. Os estudantes talvez vivessem em uma comunidade e todos pareciam ter envolvimento com a política da cidade. Uma coisa que os diferenciava do resto do mundo antigo é que eles incluíam as mulheres. Pitágoras é sinônimo de algo que escapou aos egípcios e aos babilônios: as propriedades dos triângulos e retângulos. O que é conhecido como o Teorema de Pitágoras diz que se você pegar qualquer triângulo retângulo e acrescentar quadrados aos seus lados, então a área do quadrado maior é igual à soma dos menores. É nesse ponto, para mim, que a matemática nasceu e um abismo se abriu entre ela e as outras ciências. E a prova é tão simples quanto devastadora em suas implicações. Coloque 4 triângulos retângulos nesta superfície. O quadrado que você vê agora tem lados iguais à hipotenusa do triângulo. Ao deslizar esses triângulos, transformamos a área do quadrado maior na soma de 2 quadrados menores, cujos lados são definidos pelos 2 lados menores do triângulo. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros lados, o Teorema de Pitágoras. Ele ilustra uma das características da matemática grega, o encanto por belos argumentos de geometria em vez da confiança nos números. Pitágoras pode ter caído em descrédito e muitas das suas descobertas creditadas a ele foram recentemente contestadas. Mas há uma teoria matemática que eu jamais tiraria dele. Ela tem a ver com a música e a descoberta das séries harmônicas. Segundo a lenda, ao passar por um ferreiro certo dia, Pitágoras ouviu as bigornas sendo golpeadas e notou como as notas produzidas soavam em perfeita harmonia. Ele imaginou que deveria haver alguma explicação racional para o motivo de as notas soarem de forma tão agradável. A resposta era a matemática. Com um instrumento de cordas, Pitágoras descobriu que os intervalos entre as notas musicais harmoniosas eram sempre representados por razões entre números inteiros. E eis como ele deve ter elaborado a sua teoria. Primeiro, toque uma nota com a corda solta. A seguir, toque com a metade do comprimento. A nota soa quase igual à primeira. Na verdade, é uma oitava acima. Mas a relação é tão forte que demos a essas notas o mesmo nome. Agora toque com 1/3 do comprimento. Temos uma nota que soa harmonicamente próxima às 2 primeiras. Mas se o comprimento da corda não tiver uma razão entre números inteiros, tudo o que teremos é dissonância. De acordo com a lenda, Pitágoras ficou tão animado com a descoberta que concluiu que todo o universo fora criado a partir de números. Mas ele e os seguidores receberiam um golpe duro em sua visão de mundo, e foi um resultado do teorema que leva o nome de Pitágoras. Diz a história que um dos seguidores, um matemático chamado Hipaso, tentou descobrir o comprimento da hipotenusa em um triângulo retângulo com 2 lados medindo 1 unidade. O teorema de Pitágoras dizia que o comprimento da hipotenusa era um número cujo quadrado era 2. Os pitagóricos imaginavam que a resposta seria uma fração,
Mas quando Hipaso tentou fazer dessa forma, não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia. Por fim, ele percebeu que o erro foi imaginar que o valor seria uma fração. O valor da raiz quadrada de 2 era o valor que os babilônios inscreveram na tábua de Yale. Porém, eles não reconheceram o caráter especial desse número. Hipaso percebeu, era um número irracional. A descoberta desse novo número e de outros parecidos é semelhante a um explorador que descobre um novo continente ou um biólogo que encontra uma nova espécie. Mas esses números irracionais não se encaixavam na visão pitagórica do mundo. Mais tarde, cronistas gregos contaram que Pitágoras exigiu segredo, mas Hipaso acabou contando sobre a descoberta e foi imediatamente afogado por tentar divulgar suas pesquisas. Tais descobertas matemáticas não poderiam ser ocultadas facilmente. Com base nesses fundamentos, escolas de filosofia e ciências começaram a florescer por toda a Grécia. A mais famosa delas era a Academia. Platão fundou essa escola em Atenas no ano 387 a.C. Embora hoje pensemos nele como um filósofo, ele foi um dos patronos mais importantes da matemática. Platão fora arrebatado pela visão de mundo pitagórica e considerava a matemática a base de toda a sabedoria. Alguns dizem que Platão foi provavelmente a pessoa mais influente para a nossa compreensão da matemática grega. Ele afirmava que a matemática é uma forma importante de conhecimento e que tem uma ligação com a realidade. Então, conhecendo a matemática, nós conhecemos mais sobre a realidade. No diálogo Timeu, Platão propõe a teoria de que a geometria possui a chave para desvendar os segredos do universo. Uma visão ainda hoje defendida por cientistas. De fato, a importância que Platão deu à geometria está condensada na inscrição fixada à entrada da academia, que nenhum desconhecedor da geometria entre aqui. Platão propôs que o universo pudesse ser cristalizado em 5 formas simétricas. Essas formas, que hoje chamamos de sólidos de Platão, são compostas de polígonos regulares que criam objetos tridimensionais simétricos. O tetraedro representa o fogo. O icosaedro, formado por 20 triângulos, representa a água. O cubo é a terra. O octaedro, com 8 faces, é o ar. E o quinto sólido platônico, o dodecaedro, formado por 12 pentágonos, foi reservado para a forma que captava a visão de Platão do universo. A teoria de Platão teria uma influência sísmica e continuaria a inspirar matemáticos e astrônomos por mais de 1500 anos. Além das descobertas feitas na academia, também emergiam triunfos matemáticos às margens do Império Grego, e se deviam tanto à herança matemática dos egípcios quanto à dos gregos. A Alexandria tornou-se o centro de excelência acadêmica sob o domínio de Ptolomeu no século III a.C., e sua famosa biblioteca logo ganhou uma reputação que rivalizava com a Academia de Platão. Os reis de Alexandria estavam preparados para investir nas artes, na cultura, na tecnologia, na matemática e na gramática. Porque o patrocínio de atividades culturais era uma forma de mostrar que você era um governante mais influente e que era mais digno da grandeza. A antiga biblioteca e seus preciosos volumes foram destruídos quando os muçulmanos conquistaram o Egito no século VII. Mas o espírito permanece vivo em um novo edifício. Hoje, a biblioteca continua sendo um lugar de descoberta e erudição. Matemáticos e filósofos iam para Alexandria levados pela sede de conhecimento e pela busca por excelência. Os patronos da biblioteca foram os primeiros cientistas profissionais, indivíduos que eram pagos por sua devoção à pesquisa. Mas entre todos esses pioneiros, o meu herói é o enigmático matemático grego Euclides. Nós sabemos muito pouco sobre a vida de Euclides, mas a grande contribuição dele foi como cronista da matemática.
Por volta do ano 300 a.C., ele escreveu o livro mais importante da matemática, Os Elementos. Em Os Elementos encontramos o auge da revolução matemática que aconteceu na Grécia. O livro é construído em uma série de hipóteses matemáticas chamadas axiomas. Por exemplo, uma linha pode ser traçada entre dois pontos quaisquer. A partir desses axiomas, deduções lógicas são feitas e teoremas matemáticos estabelecidos. A obra contém fórmulas para calcular o volume de cones e cilindros, provas sobre séries geométricas, números perfeitos e primos. O clímax de Os Elementos é a prova de que há apenas 5 sólidos de Platão. Para mim, esse último teorema capta a força da matemática. Uma coisa é construir 5 sólidos simétricos. Outra é apresentar um perfeito argumento lógico do motivo de não haver um sexto. O livro Os Elementos flui como uma fascinante obra de mistério lógico. Mas esta é uma história que transcende o tempo. De uma geração a outra, teorias científicas são derrubadas, mas os teoremas de Os Elementos são tão verdadeiros hoje quanto há 2000 anos. Quando você para e pensa, é realmente incrível, porque são os mesmos teoremas que nós ensinamos. Podemos ensinar de um jeito um pouquinho diferente ou podemos organizar de outra forma. Mas a geometria euclidiana ainda é válida e mesmo na matemática mais avançada. Quando você fala de hiperespaço, ainda está usando a geometria euclidiana. Alexandria deve ter sido um lugar inspirador para os antigos eruditos, e a fama de Euclides atrairia outros jovens intelectuais ao porto egípcio. Um matemático que apreciou muito o ambiente intelectual de Alexandria foi Arquimedes. Ele se tornaria um visionário da matemática. Os melhores matemáticos gregos estavam sempre indo além dos limites e Arquimedes fez tudo o que pôde com polígonos sólidos e depois passava para os centros de gravidade ou passava para a espiral. Esse instinto de tentar enxergar a matemática em tudo é algo que eu vejo como um legado. Uma das especialidades de Arquimedes eram as armas de destruição em massa. Elas foram usadas contra os romanos quando eles invadiram a cidade natal de Arquimedes, Siracusa, no ano 212 a.C. Ele também projetou espelhos que usavam a luz do sol para atear fogo nos navios romanos. Mas para Arquimedes, esses projetos eram apenas distrações da geometria. Ele tinha ambições maiores. Arquimedes era fascinado pela matemática pura e gostava de estudar para o próprio prazer, e não pelo nobre ofício da engenharia ou pela busca sórdida por lucro. Uma de suas maiores investigações da matemática pura foi produzir fórmulas para calcular as áreas de formas regulares. O método de Arquimedes era entender novas fórmulas usando formas que ele já conhecia. Então, por exemplo, para calcular a área de um círculo, ele o colocava dentro de um triângulo e, dobrando o número de lados do triângulo, a forma exterior se aproximava cada vez mais do círculo. De fato, às vezes chamamos o círculo de um polígono com um número infinito de lados. Porém, ao estimar a área do círculo, Arquimedes conseguiu o valor de π, o número mais importante da matemática. No entanto, era no cálculo do volume de objetos sólidos que Arquimedes se destacou. Ele descobriu uma fórmula de calcular o volume de uma esfera, cortando-a em fatias e aproximando cada fatia como se fosse um cilindro. Depois ele somava o volume das fatias para ter um valor aproximado da esfera. Mas o toque de gênio foi ver o que acontecia se você deixasse as fatias cada vez mais finas. No limite, a aproximação tornava-se um cálculo exato. Mas a dedicação de Arquimedes à matemática seria sua ruína. Arquimedes refletia sobre um problema relacionado a um círculo traçado na areia quando um soldado romano o abordou. Arquimedes estava tão absorto em seu problema que insistiu que ele o deixasse terminar o teorema.
Mas o soldado romano não estava interessado no problema de Arquimedes e o matou ali mesmo. Mesmo na morte, a devoção à matemática foi absoluta. Em meados do século I a.C., os romanos haviam dominado o antigo Império Grego. Eles eram menos entusiasmados com a beleza da matemática e estavam mais interessados nas aplicações práticas. Essa atitude pragmática sinalizou o começo do fim da grande biblioteca de Alexandria. Mas uma matemática estava decidida a manter vivo o legado dos gregos. Hipácia era excepcional, uma mulher matemática e pagã, no devoto Império Romano Cristão. Hipácia tinha muito prestígio e era muito influente naquela época. Ela foi uma professora com muitos alunos e seguidores. Ela tinha influência política em Alexandria. Então, essa combinação de grande conhecimento e prestígio fez dela uma figura odiada pela turba cristã. Em uma manhã, durante a Quaresma, Hipácia foi arrancada de sua carruagem por uma turba de cristãos fanáticos e levada a uma igreja. Lá, foi torturada e morta brutalmente. As circunstâncias dramáticas de sua vida e morte fascinaram gerações futuras. Infelizmente, o culto à sua imagem ofuscou seus feitos matemáticos. Ela foi realmente uma professora e teórica brilhante, e sua morte foi o golpe final no legado matemático grego em Alexandria. As minhas viagens me levaram a uma jornada fascinante para desvendar a paixão e a inovação dos primeiros matemáticos do mundo. As revoluções realizadas por esses pioneiros egípcios, babilônios e gregos fundaram as bases da matéria que eu estudo hoje. Mas este é apenas o início da minha odisseia matemática. O próximo passo da minha jornada será o Oriente, no coração da Ásia, onde os matemáticos escalaram montanhas ainda maiores em busca de conhecimento. Com essa nova era, veio uma nova linguagem da álgebra e números mais adequados para contar o próximo capítulo de A História da Matemática.